Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade, o canal do Oi, gente, Eli Correia. Eu quero que você mande a sua carta. Eu peço para você enviar a sua história. Eu quero narrar também a sua história aqui no canal YouTube. Carta Saudade, elicorreia@gmail.com. Não esqueça que nós temos toda semana, toda segunda-feira às 19 horas, o nosso podcast do Eli Correia, sempre com convidados especiais. E por favor, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Estou contando com você para chegarmos a 1 milhão de inscritos. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a menina da cadeira de rodas. Meu nome é Vanessa, eu tenho 28 anos e nasci em Brusque, Santa Catarina. E vim para São Paulo com apenas 3 anos de idade. Aos 17, no auge da minha adolescência, eu tive um problema de saúde muito grave, o que me levou a andar cada dia mais com dificuldade. Cada dia mais com dificuldade. Na verdade, chegou um momento que eu não podia mais caminhar normalmente como sempre caminhei. Não tinha condições de andar como eu sempre andei. E diante desse meu problema, outros surgiram. Imagine só uma adolescente cheia de vida, de sonhos, de repente, condenada a andar com a ajuda de muletas. Ou, logo depois, uma cadeira de rodas. Imagine, primeiro foi com muletas e em seguida não teve outra solução a não ser uma cadeira de rodas. E isso me revoltou muito, me revoltou demais. Como isso podia ter acontecido comigo, sem contar na vergonha que eu sentia? Jovem, 17 anos, ir para uma escola, ir para algum lugar, numa cadeira de rodas, quando todo mundo ia para cá, para lá, corria para cá, e eu ali numa cadeira de rodas. Isso me revoltou demais. Eu resolvi, inclusive, abandonar a escola, abandonar os estudos, pois a partir de então, muitos amigos meus acabaram se afastando, pois eu me tornei, de certa forma, um problema para eles, um peso para eles. Ninguém queria ficar empurrando uma cadeira de rodas. Apesar de todo o apoio da minha família, de uma psicóloga do hospital onde eu estava sendo tratada, nada me fazia sentir melhor. E esse foi o período mais difícil da minha vida, onde eu cheguei, inclusive, a pensar seriamente em tirar a minha vida. Pensei em suicídio. Mas Deus reservava para mim outros planos, reservava outros planos para a minha vida, e não permitiu que eu cometesse essa loucura do suicídio. Em casa, sem ter muita opção do que fazer, acabei descobrindo a internet. E por incrível que pareça, para uma garota da minha idade, eu nunca gostei de computadores. Porém, a partir do momento em que fiquei numa cadeira de rodas, a partir de então, a internet acabou virando a minha porta de entrada para um novo mundo. Agora, como eu disse, em cima de uma cadeira de rodas. Ela foi uma porta de entrada. A internet me abriu as portas. E foi através do computador que eu passei a me comunicar com outras pessoas. Eu comecei a fazer novos amigos dia a dia. Eu passava os meus dias conversando e cada vez mais fazendo novas amizades, graças à internet. 1 ano após estar na cadeira de rodas, eu entrei em uma sala de bate-papo na internet. E ali eu comecei a conversar com um desconhecido. Apelido dele, Pepe. Logo no início, começamos a nos falar pelo Messenger. E foi no Messenger que eu descobri que o seu nome, na verdade, era Pedro, apelido Pepe. Descobri que ele tinha 19 anos. E depois de um certo tempo, ele pediu para que eu mandasse uma foto para ele. E ele também mandaria uma foto para mim. Então trocamos algumas fotos. Pedro, um garoto simplesmente lindo, um rapaz bonito mesmo.
e eu estava morrendo de medo do que ele iria achar de mim quando ele descobrisse que, na verdade, eu vivo numa cadeira de rodas. Porque eu só mandei o meu rosto, a foto só, não de corpo inteiro, não eu com a cadeira, só o meu rosto. Pois eu sempre fui uma garota simples, sem muitos atrativos físicos, e agora ainda em cima de uma cadeira de rodas, com dificuldades de me locomover, magra, abatida por causa da minha doença e por tudo que eu havia sofrido. Na minha cabeça, com certeza, Pepe não ia mais querer continuar falando comigo pela internet no momento em que ele soubesse que eu andava em cadeira de rodas. Pois bonito como era, devia ter muitas garotas lindas dando em cima dele. E o que ele iria querer com uma garota sem graça como eu e que ainda por cima andava numa cadeira de rodas? Ao ver a foto de Pedro em uma praia com uma prancha de surf na mão, simplesmente maravilhoso. Mas já sabia que não teria nenhuma chance com ele, e mesmo antes dele comentar alguma coisa sobre a foto que eu havia mandado, eu resolvi dizer a ele: Pedro, eu recebi sua foto, você é lindo demais, mas pertencemos a mundos diferentes. Não perca seu tempo comigo. Não sou e nunca serei uma garota ideal para você. Mas essa minha frase acabou causando em Pedro um efeito diferente daquele que eu imaginava. Pedro quis saber que mundo era esse que eu vivia, que ele não poderia entrar. Que mundo era esse? Inclusive, ele pediu o número do meu telefone, que ele queria falar comigo, e no mesmo dia me ligou. Esse primeiro contato por telefone foi muito legal, ao contrário do que eu imaginava. Pedro e eu acabamos tendo muitos assuntos. A conversa foi rolando solta, porém eu não tive coragem de falar que eu vivia em uma cadeira de rodas. Fiquei sabendo que ele havia tido uma desilusão amorosa, e a coisa foi tomando tal rumo que, sem percebermos, um mês depois estávamos envolvidos um pelo outro. Realmente, entre nós dois havia nascido um sentimento muito forte, mas que me dava um certo medo. O medo, na verdade, é que tudo havia tomado um rumo onde agora um encontro seria inevitável. E esse era o meu maior medo. Esse encontro que inevitavelmente iria acontecer, teria que acontecer, porque as nossas conversas, o nosso envolvimento levava tudo a um encontro. Pois eu não havia contado até então nada sobre o meu estado físico para ele. E eu tinha muito medo da reação dele na hora em que eu contasse, ou na hora em que ele fosse me encontrar, ainda que eu não falasse para ele, mas quando ele me encontrasse e me visse numa cadeira de rodas. Bom, eu não tinha outro jeito, não tinha como mais fugir. E o grande dia chegou. Marcamos um encontro em minha casa mesmo. E nesse dia, eu pedi para que a minha mãe não aparecesse na sala quando Pedro chegasse, pois eu queria sentir a verdadeira reação dele ao me ver naquela cadeira de rodas. E eu fiquei pensando, eu deveria ter falado para ele antes, eu deveria ter dito a ele, mas eu tive medo de falar. E agora? Agora chegou a hora da verdade. Ele vai me ver numa cadeira de rodas. Será que ele vai correr? Será que ele vai se decepcionar tanto que vai me abandonar? Bom, na verdade eu falei para minha mãe, não aparece na sala, eu quero ver a verdadeira reação dele ao me ver nesta cadeira de rodas. Pois se a minha mãe estivesse ali, é claro que ele disfarçaria, seria gentil. Bom, e o momento do encontro chegou. Ouvi o barulho de um carro chegando e parando bem na minha porta. E em seguida a campainha tocou. Nessa hora eu comecei a tremer. Agora, qual vai ser a reação de Pedro ao me ver numa cadeira de rodas? Eu não disse nada a ele, deveria ter dito, deveria ter preparado, mas eu não tive coragem. Agora não tem jeito. Ele tocou a campainha, eu abri a porta
da sala e pedi para que ele entrasse. Meu coração parecia que ia explodir, de tão rápido, de tão acelerado que estava batendo. E finalmente Pedro então entra em casa. Ele parou na porta, ficou me olhando um tempo assim, sem dizer nenhuma palavra, como não acreditando no que ele estava vendo. Sabe quando uma pessoa olha e ele não acredita no que está vendo? Eu já fiquei com os meus olhos cheios de lágrimas. Sabe quando você muda, não conseguia dizer uma palavra, ele também só me olhando, e de repente aconteceu o que eu jamais vou esquecer. Jamais. Aconteceu o que eu jamais irei esquecer. Pedro então dá um passo em minha direção, se aproximou de mim, e eu estou esperando agora o que ele vai dizer. Eu estou ali na cadeira de rodas, muda, só vendo a sua reação, quando de repente ele se ajoelha ali no chão, perto da cadeira de rodas, e disse: eu queria fazer uma coisa, posso? Eu não sabia o que era, eu estava praticamente sem voz, eu só me lembro que fiz um positivo com a cabeça. Sabe quando você balança a cabeça positivamente, sem graça? Eu fiz assim com a cabeça, como a dizer, pode. E então eu senti o braço de Pedro me envolvendo em um abraço. E depois disso, ele vem até a minha boca, ele procura a minha boca e me deu o beijo mais apaixonado que uma mulher pode imaginar, que uma mulher pode receber. Foi a melhor sensação que eu tive em toda a minha vida. Pedro ficou ali ajoelhado na minha frente, depois desse abraço, depois desse beijo. Então, esse é o mundo diferente que você vive, que eu não posso entrar. Agora é tarde, eu já entrei e não vou sair nunca mais. E foi assim que a minha história de amor com Pedro começou. Passamos a namorar. Minha família simplesmente se apaixonou por Pedro também. E a partir de então, de triste e deprimida que eu era, passei a ser a mulher mais feliz, realizada e amada deste planeta. Pedro e eu estamos casados e, graças a Deus, eu pude dar a ele, eu pude ter com ele uma filha linda, maravilhosa, que se chama Evelyn. Essa é a minha história. História de uma menina numa cadeira de rodas. História que a vida escreveu. Que saudade de você. A menina da cadeira de rodas. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.